Laodiceia não tinha fonte própria de água. Ela dependia de duas cidades próximas: Heriápolis, águas quentes, águas termais; Colossos, águas frias e refrescantes. Quando vinha essas duas águas, quando chegavam em Laodiceia, essa água chegava morna. Por quê? Porque de um lado vinha quente e de outro lado vinha fria. E morna é intragável. Uma água morna chega a dar náuseas. Jesus também usa essa situação para expor a condição daquela igreja. Jesus agora ele vai dar o diagnóstico, e o diagnóstico mais temido daquela igreja. Aquela igreja não aceitava, mas Jesus é que está dizendo: nem és frio, nem é quente, és morno. O termo morno aqui é literal, histórico e espiritual. Aquela igreja não era quente, fervor espiritual. Aquela igreja não era fria. Fria aqui no texto era refrescante, útil, sincero. Não era nem quente, não tinha nenhum fervor espiritual, e nem era refrescante, nem estava sendo útil e nem estava sendo sincera. Qual era a condição daquela igreja? A igreja estava morna. O que significa morna ou morno? Inútil, repulsivo, insípido, sem impacto. Aquela igreja estava sendo inútil, não tinha impacto nenhum na sociedade. Aquela igreja não estava servindo como luz. Aquela igreja não estava sendo sal. Aquela igreja não estava servindo para nada. Jesus não rejeitou o frio, ele rejeita o morno. Porque quando alguém está frio, quando alguém está na condição de frio, ele reconhece, pastor, que precisa se aquecer. Ele precisa de fogo, ele precisa de glória, ele precisa orar, ele precisa buscar, ele precisa jejuar. Ele sabe que precisa. Eu estou frio, mas eu preciso do fogo de Deus na minha vida. Eu estou frio, mas eu preciso do calor do Espírito Santo na minha vida. E quem está frio reconhece a necessidade do fervor espiritual. E quem está morno, acomodado, ele não reconhece que está morno. Ele não reconhece que precisa de um fervor espiritual, porque não está na condição de frio, está na condição de morno, comodismo, acomodado. Está morna, na condição de morno, na condição de morna, sem fervor, nem procura o fervor, nem reconhece que está morno. Mas Jesus rejeita o morno. Jesus não suporta o morno. Jesus não aguenta o morno. O morno é o crente da neutralidade espiritual. Ele não é do mundo, mas não é de Deus. Ele não é ímpio, mas também não é santo. Não é rebelde, mas também não obedece. Não nega Jesus, mas não vive Jesus. Porque existe uma diferença entre negar a Jesus e viver a Jesus. Tem